Eu quero chamar aqui o pastor Herbert Boger Jr. Ele vai falar também aos nossos corações. Ele é do Ministério Pessoal da Escola Sabatina, da ASA, Missão Global. E um homem de Deus, um homem que tem a missão no seu coração. Ele é formado em teologia pelo UNASP e é mestre em liderança pela Andrews. Pastor, pode chegar, por favor, chegue mais perto, como diz o nosso amigo Luiz Gonçalves. Inclusive, quando eu o encontrei aqui de manhã, eu perguntei, cadê o pastor Luiz Gonçalves? Porque eu sempre vejo esses dois juntos. Um beijo do meu pastor querido Luiz Gonçalves, viu? Muito obrigado, Darcy. É uma alegria sempre estar com você também. Verdade. Nos eventos que sempre promovem a bênção de Deus na vida das pessoas. Que alegria aqui ver você desde ontem aí, promovendo Serve 2021. Muito bom estar aí com todos os amigos. Fica com Deus e seja usado. Muito obrigado. Que banquete nós estamos vivendo desde ontem. Palestras incríveis. Aquilo que Deus tem feito no Serve 2021 vai ficar aí registrado, gravado, para você utilizar, compartilhar, assistir outra vez. Eu mesmo não perdi nenhum momento até agora e tenho visto como Deus tem atuado aqui. Nós percebemos essa mão dele no equilíbrio dos seminários, das plenárias, no equilíbrio de cada um que tem falado aqui sobre esses temas que unem o desenvolvimento do ser como um todo. Você viu desde ontem esse desafio pessoal que nós recebemos aqui. O pastor Elon disse, olha, escolha pessoas, abençoe pessoas. É por isso que nós existimos como igreja. Nós ouvimos tantas reflexões hoje pela manhã, Isaías 58, logo depois, pastor Abdala trazendo esse equilíbrio entre a missão e a ação social, ação solidária, os projetos. E o pastor Jair trouxe aqui tantas ideias que são ideias de sucessos, que têm funcionado ao longo aqui desses anos e também em todo o Brasil e na América do Sul. Nós temos visto coisas incríveis, o que Deus tem feito. Para mim, é um privilégio estar aqui. Muito obrigado, pastor Jair. Muito obrigado pelo convite. É muito bom realmente participar desses movimentos aqui e também falar um pouquinho desses movimentos ao redor da América do Sul e também do mundo. Nós enviamos missionários já há uns 6 anos para atuar nos países mais difíceis do mundo. E é incrível que aqueles países estão sendo atendidos pelos missionários e, primeiramente, os refugiados, as crianças. Quando a gente olha um Iraque que não tinha nenhuma igreja, tinham 2 famílias. Hoje nós temos um hospital que a ONU colocou e a ADRA administra. Todos os dias morriam 7, 8 crianças lá no Iraque, em Erbil. Hoje não morre mais nenhuma criança porque tem um hospital, enfermeiros voluntários, médicos voluntários que atendem nessa região. É impressionante. Nós não tínhamos clube de desbravadores lá, e agora nós temos 2 clubes. Quando você vê essas crianças sendo atendidas, acolhidas, encaminhadas, sendo orientadas, você percebe uma igreja sendo estabelecida lá também, para que as pessoas possam entrar e adorar na única igreja que nós temos no Iraque hoje. E assim, nós temos visto a mão de Deus atuando em vários lugares. Eu vou mostrar um pouquinho disso nessa manhã. Vejam só, tem um texto que ele é chave, é a base dessa palavra serve. Você conhece esse texto, está aqui em Mateus 20 e os versos 26 em diante. Eu vou pegar só a metade do verso 26 para o final, que é o contexto que eu quero trabalhar, explorar um pouquinho com vocês. Vejam só, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante. Aqui nós temos o equilíbrio entre o serviço e a missão. Jesus ele veio para servir e para salvar, dar a sua vida. Ele serviu a ponto de dar a sua própria vida.
Esse é o nosso grande objetivo como igreja. 2 palavras: servir e salvar. E nesses dias de pandemia, nesses meses de pandemia, algumas coisas ficaram muito evidentes. A igreja em atos solidários, atos de trabalho empreendedor, a obra de saúde e tudo isso levando pessoas para a salvação. É isso que nós temos como base do nosso trabalho na América do Sul. E vejam, a minha palestra, o seminário que eu vou estar trabalhando nessa manhã com vocês, é o que Ellen White fala sobre tudo isso. O que ela ensina sobre tudo isso. E nós vamos colocar aí um texto que realmente ele é muito interessante, muito importante. Durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. É o momento da semeadura, é o momento do cultivo. Você serve as pessoas, porque ele veio fazer isso, curar, servir, amar, e então, essa foi a base do seu ministério. Agora, por onde havia passado, veja, olha a transformação, os que haviam sido salvos de sua compaixão e se regozijavam na saúde e experimentavam as forças recém-adquiridas, porque não haveriam de amar a Jesus e proclamar-lhe o louvor. Ao passar por vilas e cidades, era como uma corrente vivificadora, difundindo vida e alegria. Esse Cristo que veio servir, por onde ele passava, ele transformava a vida das pessoas. Uma das imagens que me chamou a atenção demais no ano passado foi essa. Esse pastor lá em Guayaquil, pastor Castilhos, numa região que foi o epicentro da pandemia do ano passado, uma cidade que chegou a ter 700 corpos nas casas, não havia condições de recolher tantas pessoas pela tragédia do Covid. Os pastores, a ASA, a ADRA, entraram em ação e foram dos jeitos mais inusitados salvar pessoas. Essa imagem da Priscila e o seu esposo Rafael, que aparece na próxima imagem aqui, numa noite fria no sul do Brasil, eles fazem isso constantemente. Eles foram levar acolhimento a esse pai com esse filho no colo. As pessoas, elas vão esquecer o que você disse. As pessoas até vão esquecer o que você fez por elas. Mas as pessoas jamais esquecerão como você as fez sentir. E Jesus, ele fazia as pessoas se sentir diferentes. Você viu no texto de Ellen White, aonde ele passava, as pessoas eram irresistíveis a Cristo e ao que ele fazia por elas. Se sentiam perdoados. E perguntássemos para alguns deles, como é que se sentiu Zaqueu, ainda que não tinha necessidades financeiras, mas tinha outro tipo de necessidade. Como que ele se sentiu? Digno, porque o próprio Cristo foi até a sua casa. As pessoas que tinham necessidades pessoais, emocionais, ele simplesmente impactava a vida deles e transformava de uma forma incrível. E essas pessoas passavam a ser uma grande diferença. Quando eu vi ontem à noite algumas coisas, olhando aqui um pouquinho a ação solidária na região de Campinas, eu vi aqui na frente da igreja, central de Campinas, as orientações e algumas imagens que me chamaram a atenção dos projetos que a ASA realiza aqui. Agora, quando eu olho essa imagem, você pode pensar como um cristão, como um adventista, que imagem, o que tem de mais nessa imagem? O amor em ação está aí no jaleco da ASA deles? Onde eu quero chegar? Essas pessoas entregando comida, carinho, aqui em Manaus. No meio agora, a foto desse mês. Além do oxigênio que você viu no vídeo, eles levam lá com a ADRA, com a ASA Alimento, ajudando as pessoas. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Esse aqui é o balanço social da igreja na América do Sul no ano passado. 4 milhões de toneladas aí, de quilos foram doados aí. 4 milhões de quilos, perdão, foram doados no ano passado. 1.600.000 pessoas atendidas. Vejam, só no projeto Ouvido Amigo, 80.000 pessoas foram ouvidas numa crise que não sabiam mais o que fazer com a sua vida.
Projeto Vida por Vidas, 65 mil doadores de sangue. A ADRA, 31 projetos de emergência, 225 mil pessoas atendidas só em resposta ao Covid. Aqui tem quase 1 milhão de pessoas, 913 mil pessoas. Agora, por que a gente faz tudo isso? Por que fazemos tudo isso? Aqui está a grande questão. O texto diz que Jesus ele veio para servir. Jesus ele veio para servir. Agora a grande pergunta que eu queria deixar no seu coração essa manhã é: e se Jesus não tivesse vindo? Vejam, não estou nem falando se ele não tivesse servido. O texto diz que ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Agora, se ele não tivesse vindo, tente imaginar aí no seu conhecimento qual seria o impacto no mundo se Cristo não tivesse vindo servir e salvar. Qual teria sido o impacto? Esse aqui é um título de um livro que eu sugiro a você, que mostra o histórico do impacto pensando se Jesus não tivesse nascido. Eu vou colocar aqui bem rapidamente algumas coisas. Veja, cada pessoa deixa marcas em nossa vida. Quando eu passo muito tempo fora, às vezes passava um mês ou mais em viagens para os missionários no mundo, eu voltava e perguntava para minha esposa se os meus filhos sentiam minha falta em casa. Eles sentem falta, eles têm saudade, como que é isso? É melhor quando eu estou em casa ou quando eu estou viajando? As pessoas impactam a vida das outras, das pessoas que estão na nossa comunidade. Que diferença faz uma asa num bairro, uma ADRA? Você em sua casa. Sabe que esse homem, ele declarou e tem muitos seguidores, dizendo que Deus está morto. E como um dos seguidores dele, Adolf Hitler, 16 milhões de pessoas morreram, simplesmente porque ele passou a crer que Deus não existe, que Deus está morto. Ou se um dia existiu, hoje não existe mais, está morto. Agora, amigos, deixa eu colocar para vocês algumas coisas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou à sua imagem. Homem e mulher os criou. Nós cremos nisso de todo o coração. Agora, se Jesus não tivesse nascido, vejam, quem começou os hospitais? Cristãos. Quem começou a alfabetização? Cristãos. Quem começou as universidades e o livro-texto era em Harvard, uma placa na frente, tem lá como que eles aprendiam com letras e versos da Bíblia, com nomes de personagens da Bíblia. As universidades foram iniciadas com cristãos. Os direitos civis, quem começou? Cristãos. A abolição da escravatura, cristãos. Ciência moderna, também a valorização das mulheres, que hoje tem aí uma discussão muito grande com isso. Nós temos um equilíbrio muito claro nisso na Bíblia, cristianismo. E temos mais, cada um desses itens aí você pode explorar nesse conteúdo lá desse livro. Agora veja, a bondade e a caridade, quem começou com isso? Cristãos. Há 200 anos atrás, as meninas, quando nasciam na China, eram jogadas numa muralha para morrer. Esse era um costume, uma prática cultural abominável que era feita na China. Missionários cristãos iam lá, recolhiam essas meninas que morreriam ali, certamente. Recolhiam, cuidavam delas. E essas crianças eram gratas a Deus, a Jesus, a esses cristãos missionários que salvavam a sua vida. O que Cristo veio fazer? Salvar e servir. Servir e salvar. Vejam, quem começou tudo isso? Missionários cristãos. Padrões de justiça, ascensão do homem comum, a condenação do adultério e perversões sexuais, respeito pelo ser humano, arte, música e a salvação eterna. Vejam, se Cristo não tivesse nascido, essas duas listas que nós colocamos nesse slide no anterior, o mundo seria um caos, se ele não tivesse vindo servir e salvar. E quando a gente olha o que Deus revela para a gente no Espírito de Profecia, é impressionante. Vejam, para isso que ele veio, para pregar as boas novas do reino. Por isso eu fui enviado. E aí nós colocamos aí na tela uma citação que todos os que passaram aqui já falaram sobre ela, todos. Cristo ele veio para mudar o mundo, mudar pessoas e impactar a história.
E o dia de hoje é um dia, um ano depois de Cristo, porque ele mudou a história. Mudou a história de pessoas do mundo. E esses métodos de aproximação do povo, ele se misturava com as pessoas, com um interesse muito claro, ele queria o bem das pessoas. O bem das pessoas. Ele fazia isso com simpatia, e ele ministrava as necessidades que as pessoas tinham. E então, ele ordenava, segue-me, ninguém recusava. Por isso que o tema desse final de semana é a igreja irresistível. Porque depois que você se aproxima do povo, quer o bem, com simpatia, você atende às necessidades e com confiança, você se torna irresistível. E é por isso que a igreja, desde o início da pandemia, nós estudamos muitos assuntos e esse texto foi a base do ano passado. Eu fico feliz porque a igreja não foi pega de surpresa. A igreja, ela simplesmente ressaltou o que já fazia, só que como nunca antes, talvez, com toda essa ênfase. E nós colocamos aí essas 4 palavras, essas 4 letras, que tem aí uma palavrinha do lado. Mas agora o detalhe é o seguinte, é eu sendo uma voz de esperança, cada um, na igreja em atos, os meus atos, a minha ajuda solidária com alimentos, eu ajudando pessoas a se reinventar, encontrar caminhos para isso. Ellen White fala muito sobre isso, a obra de saúde e de salvação. Veja, nós temos um livro que trata só sobre isso em Ellen White. E ela repete muitas e muitas vezes, o papel da igreja é ajudar o homem a se ajudar. Ajudar as pessoas a se ajudar. Se pudéssemos resumir aquela citação dessa maneira, teríamos aqui esse acróstico da igreja em atos. Os meus atos, as minhas atitudes nos dias de hoje. Nós, ano passado, na Semana Santa, nós promovemos aí a corrente do bem, um desafiando o outro. Eu desafiei o pastor Luiz me desafiou, desafiamos lá uma região de Manaus, e um desafiou o outro no Rio de Janeiro, e um ia postando, e aí começou a corrente do bem. Arrecadamos aí 4 milhões de quilos na corrente do bem, só na Semana Santa, na Páscoa do ano passado. E hoje começa de novo. Na próxima Semana Santa, vamos continuar essa corrente do bem. Alimentamos as pessoas que estavam famintas. E aí, tivemos vários projetos de empreendedorismo, ajudando pessoas a se reinventar, encontrar caminhos, com cursos gratuitos, com seminários, igrejas promovendo isso em todos os lados, aqui em São Paulo, no sul do Brasil, na ADRA. A ADRA tem vários projetos em cada estado, nós temos uma agência de ADRA por estado, e cada um deles oferece muitos projetos de empreendedorismo para ajudar as pessoas. E lá no site adra.org.br nós encontramos, veja, é uma igreja que serve. E aí também o que as pessoas mais precisam hoje é de imunidade. E nós entramos com essa obra. Todo adventista, ele pode ser um médico missionário. Médico missionário em Ellen White não é só aquele que tem enfermagem, medicina, algum curso profissionalizante na área de saúde, não. A obra médico-missionária, logo no comecinho do livro, fala todo aquele que pode servir ao próximo, orientando, mostrando como. E fico pensando, se você compartilhar esse Instagram, site e Facebook, Quero Vida e Saúde, você está sendo um médico missionário. Se você compartilhar esse link aqui de WhatsApp, adv.st/curso 8 remédios, é um curso dos 8 remédios, feito por médicos adventistas. Você está compartilhando a obra médico-missionária. Ensinando as pessoas aqui num curso rápido. É o curso que tem mais engajamento no Novo Tempo hoje. E quando as pessoas terminam esse curso, começa um outro. É impressionante. É muito rápido. São 8 lições por WhatsApp, pessoal ou em grupo. Você manda o link e você é um médico missionário. Você compartilha essa semana aqui que nós fizemos no ano passado, imunidade em alta. Interessante que eu ouvi o Dr. Rogério essa semana passada falando lá na divisão. Ele disse, olha, eu não encontrei nenhum caso de pessoa que tinha aí uma atividade física regular. Aquele que fazia todo dia, que teve um internamento ou ficou gravemente internado aí com o Covid. Aquele que cuida do sol, veja, todos estão falando sobre a vitamina D, que é uma vitamina poderosa. Mas
nós já falamos isso, Ellen White falou isso há muito tempo atrás, que o sol é uma das formas mais eficazes de cura de Deus na natureza. Vitamina D. E todos aqueles que tinham uma taxa de acima de 80 de vitamina D, nem perceberam que foram infectados com o Covid. Algo impressionante. Você pode ser um médico missionário, compartilhando. Ellen White fala isso, a obra de saúde tem que andar junto. Agora vejam só que interessante, o que ela fala mais ainda. Encorajai a todos a tomar parte na obra pelo seu próximo, e vede se o fôlego de vida não retornará depressa a essas igrejas. Alguns perguntam, pastor, como é que eu posso fazer com que a minha igreja fique forte outra vez? Tenha vida. Aqui está o que Ellen White fala. Quando cada um tomar parte pelo seu próximo, a igreja rapidamente vai ter vida, rapidamente. A Associação Geral da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, ela colocou um slogan no passado, todo membro envolvido. Agora, nesse quinquênio, ela colocou um slogan mais específico ainda, eu vou. Não é assim todos envolvidos, mas agora o desafio é pessoal, eu vou. E quando cada um faz isso, a igreja avança. Algumas citações mais, antes de nós irmos para a parte final. Vejam só, Cristo identificou-se com o seu povo, com as necessidades de seu povo. As necessidades e sofrimentos desse povo eram seus também. Diz ele, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus 25, 35, 36. Veja quão amplo foi esse ministério de servir de Jesus. Nós conhecemos esse texto. Mas o que me chama a atenção, que Ellen White acrescenta, é que ela diz que os sofrimentos deles eram do próprio Jesus. E esse outro texto aqui ele é poderoso. O amor, a misericórdia e a compaixão eram implantados em cada ato do seu ministério. Vejam, amor e compaixão. Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me enviou, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18 e 19. Nessa manhã, o Dr. Siqueira colocou muito bem esse contexto todo desse texto. Aqui está a missão de Jesus. Ele veio para isso e o mundo foi mudado. Você viu aquelas duas listas do quanto o mundo mudou. E se ele não tivesse vindo, o mundo talvez não existisse mais. Seria um caos, destruído. Minha última viagem antes da pandemia foi para o norte do Chile. E eles disseram, pastor, o senhor tem que conhecer aqui um projeto. Terças e quintas, dentro do presídio aqui de Antofagasta, região norte do Chile. E quando eu fui lá, é um presídio feminino. E quando eu vi esse sorriso dessas três mulheres, três senhoras, eu perguntei algo básico, quanto tempo vocês fazem isso? 2 vezes por semana? É, pastor, 2 vezes por semana. Nós fazemos isso há 14 anos, sem falhar nenhuma semana. 2 vezes por semana em 14 anos. Nunca falhamos. São 4, aqui estão 3 das 4. As presas chamam elas de mães. Mães. Elas têm mais autoridade que qualquer um dos líderes desse lugar. Aqui está o pastor. Eu tive a alegria de falar para essas mulheres que estão lá. Muitas delas que sofrem em função aí de transportar droga da fronteira. E não são criminosas. São mulheres desesperadas muitas vezes. E foi incrível que nesse dia nós batizamos aí 14 dessas mulheres, 15 dessas mulheres. Mas o mais lindo, ela disse, pastor, à noite você vai pregar na igreja. E a recepção é feita por algumas dessas mulheres que quando saem, elas estão lá recepcionando e atendendo nos ministérios da igreja. E à noite, quando eu pude entrar lá, ela discretamente foi me indicando quem era quem já tinha passado por aquele projeto no presídio. Eu fiquei pensando, isso é uma igreja irresistível, 14 anos, 2 vezes por semana. Falei, Senhor, o que eu tenho feito? E quando eu olho para essas mulheres felizes na recepção, e elas aqui sendo batizadas, transformadas, eu vejo uma igreja irresistível.
elas foram tão bem tratadas, não pelo que receberam, nem pelo que ouviram, mas pela forma como a igreja as fez sentir. E é isso que Jesus teria feito, é isso que Ele pede para fazermos no lugar dele agora. Por isso que Ele impactou o mundo, por isso que o mundo é outro hoje, por isso que ainda existe a semente da solidariedade, do amor no mundo, porque Jesus plantou isso de uma forma poderosa. E essas pessoas, essas senhoras que fazem isso no presídio lá, elas têm, sem dúvida alguma, Cristo no coração. Elas foram enviadas por Ele e elas fazem o trabalho para Ele também. A última citação que eu queria deixar com vocês é algo incrível. Você viu o que Cristo fez em Ellen White? Você viu na Bíblia porque Ele veio? Ora, olha o meu papel e o seu agora. Olha que incrível. Quando eu li essa citação, que explica esse texto de Provérbios, eu nunca tinha me detido tanto em Provérbios 11, 25. O ano passado eu falei desse texto em praticamente todos os meus encontros, porque ele me tocou demais o coração. Vejam só, o cristão, e agora se nós somos de Cristo, nós vamos impactar o mundo, o que Cristo fez, na nossa esfera, na minha igreja, aonde eu posso. Como disse o pastor Erlon ontem à noite, escolha 3 pessoas, escolha uma família, mas ore a Deus para que Ele indique você, para ser uma bênção na vida de alguém. Olha o texto de Provérbios 11, 25. O cristão deve adquirir forças, fortalecendo a outros. O que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Vejam só, o texto está dizendo o seguinte: aquele que abençoa, em algumas versões fala isso, aquele que abençoa também será abençoado. Vejam, olha a explicação de Ellen White. Isso não é somente uma promessa, é uma lei divina, uma lei pela qual Deus designa que as correntes de benevolência, olhem só, o texto está dizendo que aqueles que regam também serão regados, aqueles que abençoam também serão abençoados. Agora, não é uma promessa, essa aqui é a lei de Deus, é a lei que Ele utiliza para abençoar você e as pessoas, é um ciclo de bênção, não é uma promessa, é uma lei pela forma como Deus trabalha. E vejam só o que acontece, essa benevolência, ela é um ciclo com as águas do grande abismo, sejam postas em constante circulação, fluindo a sua fonte. No cumprimento dessa lei está o poder das missões cristãs. Aqui está o texto completo e perfeito, de tudo que temos ouvido desde ontem à noite até agora. Vejam, ela está dizendo que quando você abençoa, o ciclo da infinita beneficência de Deus, do amor dele, da bênção dele, volta para você recarregar e passar para outro, e esse que recebeu passa para outro. É um ciclo contínuo e não tem fim, e é poderoso, só para quando eu paro de abençoar. Portanto, meus amigos, quando a gente entende como igreja isso, que o que Cristo veio fazer, é o meu papel como cristão hoje, é porque eu estou abençoando as pessoas, para também, naturalmente, ser abençoado. Como que eu abençoo os outros? Sendo uma fonte de bênção. Provérbios 11, 25 nos fala isso aqui. Nós fizemos um treinamento numa região para colocar grupos, pequenos grupos, conectados à escola sabatina. E um dos líderes disse: pastor, eu quero colocar no meu armazém. Ele começou o pequeno grupo dele lá. Na primeira noite não veio nenhuma pessoa. E ele orou, ficou triste. E ele falou: eu vou pregar do mesmo jeito. Fechou os olhos e pregou como se não tivesse ninguém. Colocou 15 cadeiras e pregou para as cadeiras vazias. Colocou música de apelo, fez apelo e não tinha ninguém. No outro dia, a esposa, que não havia entendido nada, me procurou. Ela não havia aceito a Cristo, estava longe, e disse: pastor, desde que meu marido batizou, ele está louco. Ele foi na montanha orar toda semana, reuniu cadeiras, convidou um monte de gente, não veio ninguém, pastor. E ontem ele até chorou, colocou a mão: meu marido está louco. Ele começou a orar e chorar e pregar para a cadeira vazia. Fale com ele, pastor, essa Bíblia, esse negócio todo aí fez ele ficar louco. Ele não disse uma palavra nem para ele, nem para a esposa. Conversei um pouquinho com ela, orei. No outro dia veio alguém no armazém dele, ele tem um mercado,
e disse: Jorge, que poderoso foi o culto ontem lá. Eu não quis entrar, eu fiquei lá de fora na janela, estava sujo de bicicleta, voltando ao trabalho, mas eu ouvi tudo, tudo. E o Jorge deu um sorriso e disse: uau, obrigado, Deus. Uma pessoa ouviu, mas a esposa e as filhas também ficaram olhando e rindo lá de longe, espiando assim, escondido. E aqui está uma imagem, 5 semanas depois, aquele irresistível, convidou 5, os 5 outros e outros, e quando eu fui, essa aqui é a foto que eu tirei, tinha mais de 150 pessoas nesse pequeno grupo do Jorge. Olha a fé. E aqui tinha uma garotinha, a Carol, 8 anos na ocasião, e disse: pastor, eu sei que vai ter uma vigília aí na montanha, eu queria ser batizada na vigília, porque eu tenho uma cirurgia marcada para amputar minhas perninhas daqui 4 meses. Os médicos fizeram de tudo, eu caminhei só até os 2 anos, meus ossos são muito frágeis, não tenho o que eu fazer, pastor, mas eu tenho certeza que eu vou sair caminhando do tanque batismal. Eu falei: Senhor, me dá fé essa menina, me dá fé essa menina. Ela foi batizada, e eu estava do lado do tanque batismal nessa ocasião, e ela, como uma criança vê o milagre de forma tão real, ela olhou para as perninhas e esperou o milagre, esperou as perninhas ficar retas, fortes e sair caminhando. Ela ficou olhando assim, eu vi a tristeza no semblante dela, porque ela voltou para a cadeira de rodas, e alguém levou ela de carona para casa. Eu falei: Senhor, por que não fazemos milagres como faziam antigamente? Por que não temos milagres reais hoje? Ela pediu para caminhar. Ela tem a cirurgia marcada para cortar suas pernas daqui 4 meses. Não tem o que fazer. E ela, quando foi levada para casa, a irmã Renilda viu que a casa dela estava muito precária. A enchente entrou e destruiu tudo, colchões, roupas. Estava um caos a casa dela. Ela me ligou na hora: pastor, eles precisam de coberta, precisam de colchões. Na ocasião, eu era líder de Adra, dessa região, e de Asa também. Nós levamos colchões, cobertas para essa família, e na próxima reunião de pequeno grupo, foi incrível, aqueles garotinhos eram: pastor, eu dormi num hotel 5 estrelas essa noite, dormi num colchão novo, eu dormi em cima de panos, roupas, era o estrado e panos. Eles ficaram se sentindo tão bem, que nunca perderam uma reunião do pequeno grupo do Jorge, que agora tinha 150 pessoas, era uma igreja já. Mas a Renilda falou: pastor, eu fui tocada para fazer um pequeno grupo evangelístico na casa da Carol. Posso fazer? Eu falei: lógico que pode. Só que ela foi lá, reuniu algumas crianças, e o pequeno grupo durou só um sábado, e terminou o pequeno grupo. Porque na outra semana era um grande grupo, tinha de 15 foram para 40 crianças, e na outra semana 70 crianças, era impressionante a quantidade. E aí eles fizeram vários projetos, era tanta criança. Essa aqui é a nossa janela 414, tem a janela 1040, que é essa região do mundo, mas aqui é a faixa etária de 4 a 14 anos, que é a faixa etária que mais aceita o evangelho, que mais está aberta para Jesus. E ela fez um projeto incrível lá. Ela levava lanche, atividades para eles, o coral da igreja foi todo para lá. Era uma festa, uma festa. Começou os gravadores, começou o aventureiro, começou a Asa a entrar com força nesse bairro. Só que ela falou assim: eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Ela pesquisou no Brasil inteiro, mandou os exames para vários médicos e ela descobriu que lá no hospital Sara Kubitschek em Brasília, ela poderia ser atendida por um médico. Ela foi, nunca tinha viajado de avião, ela conseguiu passagem aérea, conseguiu consulta, conseguiu tudo o recurso, e ela foi levar a Carolzinha para lá. Primeira vez que viajou de avião, ela foi feliz da vida, chegou no centro de estudos, teve uma entrevista lá com o médico, a consulta, e aí aqui a imagem do raio-x das perninhas dela, algo assustador. Mas nesse dia, eu lembro com tanta emoção, porque ela me ligou dentro do hospital, depois de 10 dias de exames, e disse: pastor, ela me chamou por telefone: pastor, eu não falei para o senhor que eu ia caminhar depois do meu batismo? Eu falei: sim, Carol, você falou. Pastor, eu estou falando e caminhando aqui no quarto do hospital agora. Os médicos colocaram uma prótese do lado de fora das minhas pernas, e disseram que eu vou usar elas até ficar grande, parar de crescer, e depois vai colocar uma prótese do meu joelho até o meu pé, por dentro do osso. Ele falou que eu vou caminhar, correr, andar de bicicleta, e vou ser uma criança normal, pastor. Eu não falei para o senhor? Eu comecei a chorar, porque
Eu falei, que fé é essa que nós temos muitas vezes? Que fé é essa? Que uma garotinha mudou a história daquela região. A prefeita, quando visitava o bairro, tinha que ir escoltada. Eu falei, o que acontece agora que eu não preciso mais de escoltada? Mudou o bairro todo. Eu falei, Jorge, nós temos que plantar uma igreja aí agora. É só construir a igreja. E sabe que ela voltou, andou uns dias com o andador, depois está aqui a Carolzinha em pé com a prótese de móvel nas suas perninhas. E aqui está a imagem do resultado dessa atuação. Quando a gente fala, Ellen White, que o texto diz que teria 100 conversões, se fosse trabalhado de forma correta, com a benevolência, com o amor, com a misericórdia, onde temos uma conversão, essa aqui é a comprovação desse texto de Ellen White. A Carol chegou e fez um apelo para os avós, para os pais que fumavam, bebiam. Ele disse, se Deus foi poderoso a permitir que as minhas pernas não fossem cortadas, Ele tem poder para cortar o cigarro de vocês. Solta isso agora. Tem poder para tirar o vício de vocês, para de beber agora. Vem para o pequeno grupo, começa a fazer isso do bíblico. E só da família dela, naquele ano, nós batizamos 25 pessoas para a honra e glória de Deus. Apelo direto da garota. Direto da garota. E quando você olha essa igreja aqui, crianças e os pais agora, pronta. Está aí a igreja pronta. Com tudo funcionando. Aventureiros, desbravadores, a ASA, o Ministério da Criança, tudo funcionando. A casa, a prefeita disse, eu vou dar de presente uma casa nova para eles. E quando eu fiz uma semana de oração, esses tempos lá, eu voltei, eu queria visitar a casa, queria visitar a família, queria ver como é que estavam. E eu vi a casa nova, aí feita de alvenaria. E até achei interessante que o número da casa é um número perfeito. 77. Uma casa mais ampla, para que a família pudesse viver em condições melhores. Eu falei, eu quero ver a Carol. E quando eu vi ela vindo assim, caminhando, e me abraçou, está aqui no meio, a Carol cresceu, disse, pastor, já fiz 9 cirurgias. Já tenho que fazer só uma última de correção no pé. Do joelho até a ponta do meu pé, eu tenho vários ferros aí conectados, mas eu caminho, corro, faço tudo que o médico prometeu que eu ia fazer. E aí veio, mais uma vez, a frase que ela me lembrou, pastor, não disse para você que eu ia caminhar depois do meu batismo? Quando eu vejo essa líder que moveu tudo isso, uma líder que disse, pastor, eu não fazia nada na igreja, eu era fiel dizimista. Pastor, eu li a Bíblia todos os dias. Pastor, há 40 anos eu sento num banco de igreja e estudo a lição toda semana. Mas pastor, eu nunca tinha feito um projeto social. Eu nunca tinha dirigido um pequeno grupo. Eu nunca tinha dado um estudo bíblico e agora tem uma igreja. Isso aqui foi um trabalho de 2 anos. 2 anos. Eu fico pensando quantos que nos assistem agora só precisam ser desafiados. Tudo que o mundo tem de bom é porque Cristo veio para servir e salvar. E você viu. Uma pessoa que Deus usa hoje, uma cristã, uma adventista, para impactar uma vida, para impactar uma família, para impactar uma comunidade, um bairro inteiro. É por isso que existimos, para servir e para salvar. E quando eu passei na frente dessa igreja prontinha, eu fiquei olhando que coisa incrível. Essa igreja é nos fundos da casa dela, na outra rua. Dá uma volta na quadra na igreja. Tudo por causa de uma pessoa que decidiu fazer a diferença na vida de alguém, num bairro, numa cidade. Amigos, a igreja nessa manhã, ela veio para cá por Zoom, e alguns queridos irmãos aqui presentes também, para nós adorarmos a Deus, engrandecer o nome por tudo que Ele tem feito. Mas a razão dessa igreja, ao sairmos daqui, é só uma, ou melhor, 2. Nós saímos daqui para servir e salvar. Por isso eu louvo a Deus pelo Serve 2021. Que Deus te use. E se você por acaso é como aquela irmã que nunca tinha feito, vinha todos os sábados, 40 anos. Meu desafio para você é nesse ano. Peça para Deus, como disse ontem à noite o pastor Erlon, uma pessoa, 2, 3, uma família para você abençoar nesse ano. E se você quer aceitar esse desafio, escreva aí, eu quero abençoar uma família nesse ano. Eu quero ajudar uma família nas suas necessidades. Eu quero
ensinar a Bíblia para essa família. Eu quero levar para a minha classe de escola sabatina, para o meu pequeno grupo. Eu quero abençoar uma família. Se é o teu desejo, meu querido amigo, que assiste agora pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou em qualquer outra rede social, escreva aí: eu quero abençoar em nome de Jesus uma família, pelo menos 3 pessoas, como desafiou ontem à noite o pastor Erlon. E que Deus te use. Que Deus te use para continuarmos fazendo o que Cristo veio fazer. Servir e resgatar a muitos, a todos quanto Deus nos permitir. E que Ele abençoe grandemente a cada um de nós.